Estação Cidadania no ar, conectando você ao seu direito, diariamente ao vivo aqui no programa Imbiara Notícias e ao seu dispor, 24 horas direto no portal imbiara.com.br, onde você pode acessar o menu e clicar na aba Estação Cidadania, onde você vai ter ali acesso a uma lista de mais de 60 podcasts, são áudios preparados ali à sua disposição, com uma lista de assuntos com matérias informativas e também versões interativas já produzidas aqui à sua disposição, tanto quanto a edição do dia também. Você pode fazer uma busca pelo assunto, pelo tema do seu interesse, tanto quanto verificar as perguntas já formuladas e ouvir as respostas, os esclarecimentos, as orientações lá à sua disposição. Ouvir a edição do dia, como eu disse, ouvir melhor, tirar alguma dúvida e também encontrando algum assunto que você entenda que pode ser interessante para alguém, encaminhar, compartilhar informação para estimular o pleno exercício da nossa cidadania. Você também pode participar enviando a sua dúvida, pergunta, sua opinião e comentário também são muito importantes, sugestão de tema, assuntos que você queira saber, utilize o canal 91, o número do WhatsApp é à sua disposição, 998850900. Hoje, quinta-feira, é dia de matéria informativa e nós vamos tratar de um assunto hoje mais do que atual. A gente tem que pedir agora a compreensão dos nossos ouvintes e internautas, porque existem assuntos em que a gente não pode exigir a metade, ou é ou não é. Ou a pessoa, a gente até brinca, ninguém está meio grávido, ou está grávido ou não está. Ou a pessoa é honesta ou não é, ou ela é corrupta ou não é. Não se admite em se falar em meia legalidade ou total legalidade. Eu inicio o Estação Cidadania hoje citando palavras do próprio ex-juiz federal, hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando ele disse há algum tempo atrás que todos são iguais perante a lei, citando um artigo da própria Constituição Federal, documento máximo da nação que ele, melhor do que ninguém, conhece. Respeita, assim como todos aqueles que militam, que trabalham no mundo do direito, também têm obrigação de conhecer e respeitar. Podemos não aceitar uma ou outra disposição prevista na Constituição. Podemos não entender, não gostar do que está escrito, mas ali é a vontade do povo, expressa numa lei chamada Lei Máxima, Carta Magna. E nós temos que respeitar o que ali está escrito. Sob pena de quê? Não ter o título de Estado Democrático de Direito. Nos últimos dias vem sendo amplamente divulgado nas redes sociais e aplicativos de mensagens, assim como também noticiado por órgãos de imprensa, que alguns grupos de pessoas estão organizando manifestações para o próximo dia 15, domingo, convidando a população de diversas cidades brasileiras para externarem publicamente seu apoio ao fechamento do Congresso Nacional e até mesmo do Supremo Tribunal Federal, como forma de protesto a uma suposta onda de corrupção desenfreada no país. Se o objetivo é combater esse mal, temos outros instrumentos, como, por exemplo, o processo de impeachment para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim, há condição de promover o processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, após o devido processo legal, assim como a cassação de parlamentares nas casas legislativas, usando o procedimento previsto em lei. Existe essa possibilidade de limpar as casas legislativas e a própria corte, a maior corte judicial do país, que é o Supremo Tribunal Federal, há condição de melhorá-las. Não é necessário fechá-las, mas melhorar tanto a maior corte judicial, que é o Supremo Tribunal Federal, se há condições, se há alguma coisa errada, providenciar o processo de impeachment de alguém que supostamente possa vir a ser provada a sua culpa efetivamente, afastá-lo pelo processo de impeachment. Processo de impeachment que não é uma novidade para o Brasil. Por 2 vezes, 2 presidentes da República já foram afastados pelo processo de impeachment. Pode ser feita a mesma coisa para ministros do STF e o processo de cassação de deputados também não é novidade, já ocorreu, assim como para senadores da mesma forma. Todavia, consta que em vários lugares houve pronunciamentos, inclusive de personalidades públicas, no sentido de fechamento forçado
do STF e do Congresso Nacional, sendo que nas redes sociais circulam mensagens e até abaixo-assinados com esse conteúdo. Porém, não existe qualquer previsão em nossa Carta Magna, na Constituição Federal, que autorize o fechamento sumário de instituições democráticas como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O que equivale dizer que qualquer ação nesse sentido trata-se de golpe, um autêntico crime contra a ordem democrática nacional. Um eventual fechamento dessas instituições democráticas teria necessariamente que ocorrer à força, não pela lei, mas pela força. O inciso 44 do artigo 5º da Constituição da República preceitua que constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático, sendo que nem é preciso ser especialista nas letras jurídicas para concluir que a pessoa que publicamente pregar ou defender algum tipo de intervenção militar ou o fechamento do Congresso está praticando o crime de incitação ou apologia ao crime, no caso, um crime inafiançável e imprescritível. Quanto à convocação para um ato ilícito, é o próprio Código Penal que define no seu título 9º dos crimes contra a paz pública, no artigo 286, o tipo penal de incitação ao crime, que é, abre aspas, incitar publicamente a prática de crime, fecha aspas, fixando a pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Por sua vez, o artigo 287 trata de apologia ao crime, que é, abre aspas, fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autoria de crime, fecha aspas, cuja pena é a mesma. Quando se diz em incitar, é promover, provocar, convidar à prática de algum crime. Ademais, o artigo 22 da Lei 7.170 de 1983 também define como crime fazer em público propaganda de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. As liberdades de expressão e de manifestação não autorizam prática de crimes, como pregações racistas e discriminatórias, e tampouco contra o Estado democrático de direito. Afinal, democracia não é brincadeira. Custou muito para ser conquistada e ainda exige muito, vai exigir muito ainda para ser consolidada, aprofundada, aprimorada e defendida. Crime é crime. A incitação ou apologia de um crime já por si próprias constituem crime, não interessando se o crime incitado ou defendido foi consumado, foi perpetrado ou bem-sucedido. De acordo com o artigo 127 da Constituição brasileira, incumbe ao Ministério Público a defesa do regime democrático. Portanto, diante de toda e qualquer afronta ou tentativa de golpe contra a Constituição Federal, o que seria o mesmo que decretar a morte de um espírito que mantém vivo o próprio Estado democrático de direito, é necessário que o Ministério Público reaja à altura, assim como as demais instituições democráticas, para que as próximas gerações do nosso povo continuem a conviver em liberdade, sem arrependimento de ter jogado no ralo da história todas as duras conquistas alcançadas ao longo do tempo. Sair às ruas no dia 15 próximo para mostrar apoio ao presidente da República é válido. Deve fazer mesmo. Apoiem. Se é para sair às ruas para mostrar apoio no combate à corrupção, saiam, façam mesmo. Inclusive, demonstrem isso não sonegando imposto, não dando carteirada aos policiais quando forem parados nas blitzen, não forçando seus professores, quando derem notas baixas nas escolas, a aprovarem seus filhos de qualquer forma. Mostrem que são contra a corrupção diariamente, e não apenas e tão somente vestindo a camisa da seleção brasileira e saindo às ruas falando contra o STF, contra o Congresso Nacional. Mostrem que são melhores do que isso. Mas não queiram forçar o fechamento de duas das maiores instituições democráticas, das 3 que dão base para a democracia brasileira, que é a presidência, o Poder Executivo, o Legislativo, formado pelo Congresso Nacional, que é a soma do Senado Federal e Câmara dos Deputados, e o Supremo Tribunal Federal. E ainda mais, eu digo, todo aquele pré-candidato que aspira um dia a chegar ao Legislativo, deve ser uma desonra muito grande sair às ruas e pedir o fechamento do Congresso Nacional. Se você é um pré-candidato à Câmara Municipal de Araxá, não saia às ruas no domingo. Porque se você está pedindo para fechar o Congresso Nacional, como você vai pedir o voto para ser um vereador amanhã?
Como você vai pedir para ser um aspirante a um cargo político se você diz que todos eles devem ser cassados, devem ser impedidos de exercer os seus mandatos? Pensem muito bem, porque a história tem só futuro. O passado a gente não volta atrás para fazer um novo recomeço. O que a gente conseguiu até agora, a gente tem que manter. É o Estação Cidadania encerrando com essa reflexão que pede que todos os brasileiros pensem agora naquilo que foi feito até esse presente momento. Todo o sangue, suor e lágrimas derramados até agora para que nós possamos ter o direito de manifestação, mas que jamais nós peçamos, nós saiamos às ruas para pedir, para perder direitos. Isso é o que Estação Cidadania, por esse nome forte que tem o quadro, espera que a cidadania seja valorizada hoje e sempre. Marcando um novo encontro para amanhã aqui do quadro Estação Cidadania no programa Imbera Notícias.